Olá, pessoal! Neste vídeo falaremos de ótica geométrica, a respeito de espelhos esféricos. Este é o mapa mental 4 de 10. Os espelhos esféricos podem ser de dois tipos, espelhos côncavos e espelhos convexos. Ambos correspondem à mesma calota esférica. Por exemplo, a grosso modo, uma colher possui uma curvatura. A parte interna corresponde aos espelhos côncavos e a parte externa aos espelhos convexos. Quando a luz atinge cada um desses espelhos, pode formar imagens, dependendo da posição do objeto em relação ao espelho. Nos espelhos côncavos, nós podemos enumerar 3 pontos principais sobre o seu eixo principal: centro, foco e vértice. Quando um objeto é colocado antes do centro, utilizando as propriedades dos raios de luz, podemos obter uma imagem real, invertida e menor. Se colocarmos o objeto sobre o centro de curvatura do espelho côncavo, a imagem produzida será real, invertida e exatamente do mesmo tamanho que o objeto. Colocando agora o objeto entre o centro e o foco do espelho, a imagem passa a ser real, invertida e maior, ampliada em relação ao objeto. Colocando o objeto sobre o foco, a imagem obtida é imprópria, pois os raios de luz refletidos, emergentes do espelho, são cilíndricos. E, por fim, colocando o objeto entre o foco e o vértice, obtemos uma imagem virtual, direita e ampliada, maior que o objeto. Importantíssimo verificar que, à medida que o objeto se aproxima do foco de um espelho côncavo, a imagem vai ficando cada vez mais distante do espelho e cada vez maior. Sobre o foco é imprópria e entre o foco e o vértice, muda completamente sua característica, deixando de ser real, passando a ser virtual, deixando de ser invertida, passando a ser direita. Já os espelhos convexos só podem produzir um único tipo de imagem, pela simples razão do centro, foco e vértice estarem do lado oposto à posição do objeto. Novamente, utilizando as propriedades dos raios de luz, obteremos uma imagem virtual, direita e menor. Duas características importantes sobre os espelhos côncavos e convexos residem no fato: toda vez que a imagem é real, é invertida. Toda vez que a imagem é virtual, é direita. Não importa o tipo do espelho. Segunda característica: espelhos convexos só podem produzir um tipo de imagem. Espelhos côncavos podem produzir 5 tipos diferentes de imagens. Este estudo que acabamos de mostrar para vocês é o estudo geométrico. É o estudo utilizando os raios de luz, as propriedades dos raios de luz. Existe também um segundo estudo chamado analítico, ou de cálculo. Para que nós possamos fazer o estudo analítico, o estudo matemático, nós precisamos definir todas estas grandezas. Então, vamos lá. F é a distância focal, é a distância do foco ao vértice, em qualquer um dos espelhos. P é a posição do objeto, é a distância do objeto ao espelho, qualquer um deles. P' é a posição da imagem, a distância da imagem ao espelho. O é o tamanho, a altura do objeto. I é o tamanho, a altura da imagem. E há uma grandeza muito importante chamada aumento linear transversal. É uma proporção entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Para cada uma destas grandezas, podemos atribuir sinais positivos e negativos. Para a distância focal positiva e negativa, temos o tipo do espelho, côncavo e convexo. Para a posição do objeto, positiva é real, negativa é virtual. P', a posição da imagem,
positivo é real, negativo é virtual. O, o tamanho do objeto, positivo é direito, negativo é invertido. E, por fim, I, ou A, I é o tamanho da imagem, A é o aumento linear. Quando são positivos, imagem direita, negativos, imagem invertida. Onde vamos aplicar todas essas grandezas? Em duas equações. A primeira delas se chama equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A segunda, a equação do aumento. Como foi dito anteriormente, é apenas a proporção entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Ou menos P' sobre P. Muito bem. Encerramos mais um vídeo sobre ótica geométrica, falando sobre espelhos esféricos, mapa mental 4 de 10. Um abraço.